Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um passo a passo aqui de uma ovelhinha que tá só fofura. Ela é fácil de fazer, gasta pouquíssimos materiais e que vão encantar suas clientes aí para decorar quartinho, para ser aí uma companheira das suas princesas, também para brincar, tá bom? Olha só o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Essa ovelhinha que é muito graciosa, fácil de fazer, mede 30 centímetros de pura fofura. Então vem comigo aprender essas fofurinhas aqui no nosso passo a passo de hoje. Então para fazer aqui a nossa ovelhinha, eu vou precisar de enchimento. Eu separei aqui uma renda pra gente fazer o detalhe no pescocinho dela, 2 botõezinhos pra gente articular os bracinhos, ó, botões de camisa, um lacinho, vou precisar da linha de pipa, uma rendinha ou fitinha de cetim na cor pra combinar com o seu tecido, um pedaço de alpaca ou pode ser também a carapinha pra gente fazer o tupetinho dela, tecido pra riscar aqui o tecido pele ou algodão cru, se você usar o algodão cru, para fazer aqui as perninhas, os bracinhos e a cabecinha, tá bom? E também aqui um tecido, né, um tricoline para fazer o corpinho dela. Eu escolhi esse floralzinho aqui. Então são esses aqui os nossos materiais para fazer a nossa belinha, a nossa ovelhinha fofa. Então vamos dar início aqui ao nosso vídeo, a nossa aulinha aqui. Primeiramente, eu vou pegar aqui o tecido pele, né, ou algodão cru. Vou colocar aqui, ó, tecido duplo, se tiver direito, né, o algodão cru tem direito, né, e o avesso, então você vai colocar aí direito com direito, no sentido do fio, tá? No sentido da auréola, você vai riscar aí os seus moldes, tá certo? Aqui a auréola, tá vendo, ó? Essa aqui, esse pontilhadinho indica que a auréola é o sentido do fio. Então, eu vou riscar todos os meus moldes em pezinho, nesse sentido aqui, e não deitado, tá bom? Então, já peguei o duplo aqui, o tecido tricoline, já risquei também o meu molde do corpinho. A mesma coisa aqui, risquei a cabecinha, essa cabecinha é diferente, eu vou ensinar uma cabecinha diferente para vocês hoje, uma técnica aqui diferente. E também duplo as perninhas, riscado aqui 2 vezes, tá certo? E agora a gente vai à máquina e vai fazer todas as costuras, dando sempre retrocesso no início e no final das costuras. Pontinhos pequenos e também uma linha próxima ou da cor do tecido usado, certo? Aqui nessa parte eu vou costurar na cabecinha, vou dar retrocesso aqui no início, vou fazer toda a volta costurando sempre em cima do risco e vou finalizar aqui no pescocinho dando retrocesso. No corpinho eu vou começar por aqui, dar retrocesso, fazer aqui toda a costura, costurando em cima do risco e finalizar aqui com retrocesso, deixando essa parte de baixo aberta, tá certo? Reforça bem aí esses retrocessos para que a hora que a gente for desvirar, não abrir a costura, tá certo? Bracinhos, as aberturas são aqui do ladinho, então vou começar com retrocesso, fazer toda a volta e finalizar com retrocesso também, da mesma forma o outro bracinho. Então vou costurar aqui todas essas partes e volto pra gente desvirar. Então já costurei aqui todas as partes do meu corpinho e agora eu vou recortar, deixando aqui uma margem da costura e nas aberturas deixar aquela sobrinha maior que eu sempre ensino vocês aqui para que a gente feche depois as aberturas e dê um bom acabamento, tá bom? Então eu vou deixar aqui uma sobrinha, ó, mais ou menos meio centímetro, menos um pouquinho, e vou cortar todas as peças aqui ao redor aqui, deixando essa margem, ó, assim que eu vou deixar aonde tem aqui a abertura, tá bom? E na parte do corpinho também deixo uma margem, sempre, né? Eu até no corpinho é bom deixar um meio centímetro mesmo, tá? Ele não tem muita curva, nem voltas aqui, não vai ter perigo se deixar maiorzinho, ficar dando preguinhas, tá bom? Então, eu deixo porque a gente vai precisar encher bem cheinho, então é uma garantia aí de não abrir a costura. Corto aqui no risco, eu sempre corto um pouquinho aqui, deixando bem próximo ao risco, ó, assim. E as perninhas, a abertura é aqui em cima. Então, a gente pode cortar aqui, deixando só a margem. E nessa parte de cima,
onde é aqui a abertura, eu posso cortar, porque depois não tem necessidade de deixar uma sobrinha maior, porque aqui a gente vai fazer o acabamento depois. Cortando aqui, eu vou sempre no ferro ali e já apago aqui as marcações que a gente fez com a caneta fantasminha, né? Então eu vou lá e apago tudinho antes de desvirar. Na parte da cabeça, do mesmo jeito, tá? Vou cortar toda a volta, vou dar um piquezinho aqui, nessa dobrinha aqui, e lá na parte de baixo, onde é a abertura, eu vou cortar rente ao risco que a gente fez ali. Ó, dou um pique de cá também, e aqui já tá cortadinho aqui no risco, tá bom? Então agora é só desvirar aqui as nossas peças, já apaguei as marcações, e aqui no bracinho, se quiser dar um piquezinho aqui onde tem essa voltinha, mas com muito cuidado para que não pegue a costura ali e corte, tá? Gente, eu quis trazer essa ovelhinha, eu fui criando aqui e eu tenho, o meu primeiro projeto é uma ovelhinha que se chama Ovelhinha Lana. Muita gente tem esse projetinho aí que eu fiz, né? Eu fiz por uma encomenda essa ovelhinha, a cliente me mandou uma foto de uma ovelhinha, né, que ela viu na internet, e eu fui criando. Ela falou assim, ó, Kelly, essa aqui é só uma referência, você pode fazer do seu jeito. E ela tinha começado a fazer o enxoval da netinha dela e ela ficou doente, sabe? Aí ela trouxe umas coisas para mim terminar para ela e para mim fazer uma almofada de ovelhinha e também a bonequinha. Foi aí que eu fiz a ovelhinha Lana, né, pra ela, e muita gente, postei no meu Insta e muita gente pedindo se eu tinha um molde e tal, e eu não fazia projetos, não dava aula, não fazia nada, só fazia por encomendas mesmo. E aí eu falei assim, vou fazer, né, pra experimentar, e fiz o projetinho dela e foi um sucesso, gente. É uma ovelhinha muito graciosa, muito bonitinha, e que abriu muitas portas aí para mim, né, para mim ver que eu tinha esse dom de ensinar. Bom, eu acho que eu tenho, né, muita gente fala que sim, mas aí eu peguei e fui vendendo ela e fui me entusiasmando, assim, em fazer, em criar peças, e hoje eu estou aqui, né, gente, dando cursos, fazendo as minhas aulas aqui no YouTube, graças a Deus. Então, como ela era uma bonequinha muito querida, então eu me inspirei nela para fazer essa aqui, que é a Belinha, para vocês, tá bom? E ela também ficou muito linda, gente. Eu tô apaixonada por ela. E eu espero que vocês também gostem dela também, assim como eu, tá bom? Então vamos aqui para a aula, né, gente? Então desvirei aqui o corpinho também, bracinhos e perninhas, e agora eu vou desvirar a cabecinha. Tô usando aqui o palito, mas você pode usar aí um palito de churrasco sem ponta, pode usar também o cabo de um pincel, tá bom? Se você não tem aí o vira-bonecas, dá para usar sim aí outras coisas para desvirar. Sempre que eu desviro, eu já faço isso aqui, ó, para ajeitar as costuras, tá bom? Lucas, tira esse tabanho que ficou meio engolido, viu? Aí eu faço isso aqui, ó. Aqui nas perninhas também, no bracinho eu já coloco a sobrinha para dentro, para ficar ajeitadinha, ó, assim. E agora a gente vai encher aqui, eu vou encher o corpinho, né? O corpinho não, vou encher aqui as perninhas e os bracinhos e vou encher aqui o corpinho e a cabecinha depois para explicar para vocês. As perninhas eu vou encher deixando aqui mais ou menos 2 dedinhos sem encher até aqui, tá? Vou encher mais ou menos até aqui, encher bem o pezinho, os bracinhos eu encho bem. Nessa parte aqui eu não coloco muito enchimento, como vocês sabem que eu não gosto de encher aqui muito para não ficar muito volumoso na hora da gente articular os bracinhos. Então eu vou encher os bracinhos e as perninhas e volto aqui para mostrar como que ficou e pra gente encher aqui, que tem um truquezinho aqui nessas duas partes. Prontinho, ó, já enchi aqui os bracinhos, ó. Aqui eu coloco menos enchimento. Aqui eu capricho no enchimento para que a mão fique bem desenhadinha aqui e não fique murchinha nas pontas, tá? Mas aqui em cima eu coloco enchimento, mas que fique macio, ó, para não ficar murchinho a hora que a gente prender com os botãozinhos, tá vendo? Ó, assim. Tá vendo que aqui tá bem mais cheio? E aqui eu não coloco tanto enchimento, mas não tá murcho. Nas perninhas, deixei aqui, ó, mais ou menos 2 dedinhos sem encher totalmente aqui as perninhas. E aí eu vou reservar esses 2 aqui. Aqui no corpinho, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha de pipa, coloco 2 pernas aqui, ó, de linha, dei o nozinho, e aí agora
eu vou fazer uma dobrinha de mais ou menos meio centímetros para dentro, ó, faço uma dobrinha assim e vou começar a alinhavar como se fosse um fuxico. Aqui fica pro lado de fora o nozinho, tá? Pro lado direito. E vou dobrando a mesma medida de meio centímetros em toda a volta aqui dessa parte de baixo, que é aonde é a abertura, até chegar lá na ponta onde a gente iniciou aqui o alinhavo. Ó, prontinho, já fiz aqui o alinhavo e encontrei a ponta inicial e agora a gente vai encher aqui esse corpinho bem cheinho. Vamos começar aqui pelo pescocinho e encher ele bem até ele ficar bem durinho, tá bom? Enchi tudinho e depois a gente vai puxar aqui o fuxico fechando o corpinho. Então, bora encher. Eu quis fazer esse corpinho assim porque ela fica mais gordinha, tá? Ela fica mais redondinha aqui, esse corpinho, que vocês vão ver como que dá esse efeito aqui. Fica uma gracinha. Então, vou pegar aqui meu enchedor e vou levar o enchimento lá no pescocinho. Gente, essa ovelhinha é rapidinha de fazer, gente. Ela é muito boa de fazer. A pessoa que está iniciando aí, com certeza dá para fazer também, consegue fazer, porque ela é bem fácil de fazer, tá? Então, vou enchendo aqui, ó, até ela ficar bem redondinha aqui, bem gordinha. Eu sempre coloco o enchimento e seguro aqui, ó, fico segurando para que esse enchimento não volte, tá? Então, esse é um truquezinho que eu uso aí para segurar o plumante no lugar. Eu sempre tô apertando aqui, ó, pode prestar atenção. E colocando lá no fundo, ó, e segurando, pressionando aqui, segurando o enchimento para cá. E aí, quando eu vou colocar, eu fico sempre segurando também. Olha, tô segurando e agora eu vou colocar mais enchimento aqui, ó, e sempre segurando aqui para não voltar esse enchimento. Cuidado com a agulha, que a agulha ainda tá aqui, e sempre vou colocando enchimento, ó, aonde eu vejo que tá faltando ali, que tem um espacinho, vou colocando o enchimento para que não fique ali deformado depois ou faltando. A gente percebe que tá faltando, tem um espacinho ali sem enchimento. Viro e vou colocar de cá também, ó, onde eu tô vendo que não tem enchimento, que tá faltando. Tá vendo que já tá bem firme? Eu nem preciso mais ficar segurando aqui para segurar o enchimento. Só vou colocando aqui, espalhando aqui o plumante, sem fazer pelota no lugar só, tá? Ó, aí agora eu posso puxar aqui o meu fuxico e vou ver se já tá bom aqui de enchimento. Ó o jeito que fica o corpinho, gente. Eu sempre, o que que eu faço aqui? Eu não vou fechar esse fuxico para fechar todo essa aberturinha aqui. Eu vou dar um nó, vou aqui dar um nó e vou deixar um pouquinho essa abertura para que eu possa arrumar o enchimento e, se caso precisar, eu ter aonde colocar mais enchimento aqui, tá vendo? Depois eu fecho ele ao todo. Então eu vou dar aqui um nozinho, dou aqui um nó cego, né, para ele ficar na posição aqui, não soltar. E aí agora eu vou arrumando aqui o plumante aonde eu vejo que tá faltando. E aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Então, caso você venha a perceber que tem algum lugar ou que ela não tá tão cheinha como deveria, você vai ter aqui esse buraquinho, né, para colocar mais um pouquinho de plumante ou ajeitar o plumante, ó. Eu sempre vou fazendo isso aqui, ajeitando para que fique bem redondinho aqui, essa parte de baixo também. Essa base aqui, ó, colocando a cabecinha e os bracinhos, você pode fazer aí a ovelhinha na xícara, tá bom? Fica lindo também. Ou então você pode, com essa base, fazer aqui várias outras tipo uma bonequinha ou um bonequinho na xícara, um coelhinho. Dá para fazer várias coisas aqui com essa base. Então, vou colocar aqui só mais esse pouquinho, né, de plumante aqui para terminar e a gente vai fechar aqui essa abertura mais. Então já tá cheio aqui do jeito que eu quero. Agora eu vou pegar aqui, ó, a linha que ainda tem aqui, depois se faltar a gente coloca outra e vou pegando aqui, ó, a parte, né, essas preguinhas que a gente fez a primeira volta aqui do alinhavo e vai alinhavando bem na beiradinha aqui próximo, de novo, pra gente fechar aqui mais essa abertura, porque não pode ficar essa abertura aqui, né? Ó, tá vendo que a gente puxa e ela vai fechando? E aí, se você vê que tem enchimento aqui na portinha, dá uma empurradinha
pra ele não ficar aqui. E fecha, ó. Cheguei aqui na outra ponta, aí eu vou, ó, cuidado pra não arrebentar. Por isso que tem que ser 2 voltas de uma linha de pipa ou uma linha resistente que você tenha. Seguro firme aqui pra não afrouxar e dou aqui o nó, ó. Tá vendo que fica fechadinho? Agora eu vou pegar uma linha da cor e vou fechar mais ainda aqui essa abertura. Aqui, pra não ter perigo desse nozinho eu cortar e ele desmanchar, eu vou arrematar aqui, ó. Passo aqui na argolinha e arremato, tá bom? Aí se eu quiser, eu posso até sair com essa linha aqui pra dentro pra garantir ainda mais que não vai se soltar esse nó se eu cortar aqui. Aí eu vou cortar, eu passando ele lá na frente, eu vou cortar ele longe. E aí eu posso cortar essa pontinha aqui da outra linha. Aí agora eu peguei uma agulhinha mais fina, peguei uma linha aqui da cor, né, que eu tô usando aqui o tecido. E aí eu vou esconder o meu nozinho lá dentro, ó. Eu vou entrar aqui, escondi aqui o meu nozinho, vou fazer mais um alinhavo aqui a toda volta pra fechar de vez aqui essa aberturinha, não ficar nem um buraquinho aqui. Dou uma puxadinha, mas cuidado porque essa linha de costura ela arrebenta fácil, né? Então tem que ter cuidado aí ao puxar aqui pra fechar. Ó, tá vendo que agora fechou? Aí eu posso finalizar aqui agora ou vou fazer aqui, ó, uns pontinhos assim ao contrário pra fechar de vez aqui mesmo, garantir que não vai sair nada aqui de plumante. Ó, bem fechadinho, não tem perigo de nada aqui. Aí agora eu vou arrematar, passo aqui dentro, passo novamente. E aí agora eu saio, vou lá no buraquinho onde eu passei por último aqui e saio lá na frente para não ter perigo de soltar aqui esse nó. Olha, e assim ficou, parecendo uma cabaça, né, gente? Olha, bem firminho, bem durinho, ó, pra ficar com esse pescocinho bem durinho pra gente colocar a cabecinha. Ó, ela para até em pé aqui, ó, bem, ó, tá vendo? Vamos reservar aqui também. E agora vamos encher aqui a cabeça. Então, a cabecinha a gente vai encher, mas essa parte do pescoço não vai, tá? Só a cabeça, bem durinha, do mesmo jeito aí que eu ensino vocês a encher as cabecinhas. Aí depois a gente vai deixar essa parte aqui e a gente embute dentro da cabecinha pra gente colocar ali no pescoço. Então vamos encher essa cabecinha aqui bem cheinha, mas a parte do pescoço não, tá? Já enchi a cabeça aqui, ó, já tá cheinha a minha cabeça. E lembra que eu falei que essa parte de baixo aqui, que é o pescoço, a gente não ia encher, né? Agora a gente vai dobrar ela pra dentro, ó. Dobra aqui essa pontinha pra dentro. Ó, peguei aqui esse marcador de texto aqui, essa caneta aqui, algo mais redondinho, ó. E vou abrir aqui um caminho, ó. Eu vou dobrei. Aí agora eu vou pegar a tesoura para abrir aqui um caminho pra gente encaixar esse pescoço aqui. Essa parte é um pouquinho chatinha, porque a gente tem que deixar a cabeça bem cheia, né? Então isso faz com que aqui fica mais ruim de abrir o espaço. Mas dá certinho, tá? Então eu posso aqui, ó, pegar a minha tesoura e venho aqui, ó. Cuidado para não cortar aqui o tecido, né? Eu posso até tirar isso aqui daqui agora, depois eu encaixo que fica até mais fácil. Eu tô cortando nessa parte que a gente vai encaixar aqui o plumante. O plumante não, o pescoço, gente. Tô cortando o plumante aqui, ó, para facilitar, para abrir o caminho da gente encaixar. Aí agora eu consigo dobrar aqui com mais facilidade, ó. Tá vendo, ó? Que é quando a gente corta, tem jeito aqui de abrir o caminho e facilita aqui pra gente encaixar. Então, peguei aqui o corpinho e a cabeça. A cabeça, eu vou começar aqui, ó. Peguei aqui uma linha, né, de pipa, duas linhas aqui. Vou deixar mais ou menos 1,5 centímetros aqui da ponta, ó. Vou colocar aqui certinho aqui, ó, no mesmo alinhamento. Não vou pegar aqui e passar a minha agulha na costura, nem de um lado e nem do outro. Saio rente aqui do mesmo lado. Aí vou passar aqui na cabeça, ó. Vou entrar aqui, vou abrir mais aqui o caminho e não pego no tecido. Eu procuro ir no meizinho para sair na cabeça e chegar lá no topo da cabeça, ó. Chega lá no alto, tá? Bem no meio aqui. Puxei, corto aqui a minha linha, deixo ela aqui no alto da cabeça, ó. Agora vou pegar aqui, ó, por isso tem que ser uma linha grande, tá? Porque a gente precisa ficar passando de um lado pro outro. Coloco a primeira ponta que eu coloquei aqui, que eu comecei aqui a passar, vou dar um nozinho aqui,
para não ter perigo de sair. Coloco aqui certinho. E agora eu vou passar aqui, ó, novamente lá na cabeça, sem pegar essa parte do pescocinho que a gente fez. Vou ver qual lado tá certo. E saio com a minha linha aqui, ó, e as duas pontas ficam juntas aqui, para facilitar aqui agora para me encaixar o pescoço na cabeça. Eu puxo, ó, e encaixo aqui o pescoço. Aí aqui é só questão de ajuste. Essa costura da cabeça tem que ficar aqui na mesma posição para ficar bem bonito o acabamento, ó, no mesmo alinhamento da costura do corpinho, dos dois lados, tá? Aí agora é só ajeitar aqui, ó. E aí eu vou amarrar aqui para prender e não sair lá de dentro do corpinho. Dou aqui 3 nós. Olha, e assim ficou. Aí qualquer coisa você vem aqui, ó, pega alguma coisinha, cuidado para não cortar. E aí você vai encaixar aqui para essa abinha que a gente virou ficar certinho aqui, ó, assim, tá vendo? Aí se você quiser deixar assim com a cabecinha que movimenta para um lado e para o outro, você pode, tá? Mas eu vou travar isso aqui com pontinhos invisíveis. Aí eu vou cortar aqui, ó. Vou dar mais um nó aqui, eu já dei 3 nós, vou dar mais um. Isso aqui você pode fazer uma ginger, porque aí a gente coloca um lacinho aqui, coloca a cianinha aqui, dá pra fazer a ginger também. Ou ela bonequinha, ou ela na caneca, né? Então dá pra fazer várias outras peças aí. Agora eu vou pegar uma linha da cor, né? Vou pegar uma agulha mais fina pra gente fazer aí o acabamento. Olha como é que fica bem acabadinho aqui, gente. Aí agora, aí eu vou colocar aqui, né? Vou colocar no mesmo nível aqui, ó. Alinhamento aqui da costura da cabeça com a costura do corpinho, dos dois lados. Aí eu vou começar a costurar aqui a toda volta. Eu escondo o meu nozinho lá dentro. Pego aqui na beiradinha. Vou começar aqui travando bem na lateral aqui, colocando a costura com costura aqui da cabeça e do corpinho, pra ficar bem alinhadinho. E aí vou pegando a toda volta aqui, ó, pego na cabeça, alinha 2 pernas de linha aqui, ela embaraça demais, né? Nossa senhora, ainda mais se ela for grande. Ó, tá vendo? Ainda ficou um pouquinho fora do rumo. Aí vou pegando aqui na beiradinha da cabeça e no pescoço. Faço isso a toda volta aqui, olha como que fica, gente. Tá vendo, ó? Bem feitinho aqui, não tem perigo de soltar nem nada. Então vou fazer aqui a costura a toda volta. Então já costurei aqui a toda volta, ó, costurei 2 vezes, passei 2 vezes a costura para ficar bem firme e tá pronto aqui o nosso corpinho. Agora eu já fechei aqui uma abertura do bracinho, né, com pontinhos invisíveis. Vou fechar aqui a outra e vou aqui também fazer uma dobrinha. Vou dobrar aqui um pouquinho para dentro, ó, menos de meio centímetro aí, pouquinho mesmo, uma beiradinha aqui, ó. E vou fazer pontinhos aqui invisíveis também, fechando essas 2 aberturas das perninhas pra gente colocar aqui na nossa ovelhinha. Então já fechei aqui as aberturas, olha, fiz aqui uma dobrinha, como eu falei, e fiz pontinhos invisíveis. Já fechei aqui também as aberturas dos bracinhos e agora a gente vai pregar as perninhas aqui na nossa ovelhinha. Se você quiser que ele seja aí uma bonequinha, né, ou a ovelhinha na xícara, você vai deixar ela assim, ó, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês dentro de uma xícara. Olha só, coloquei aqui o alfinetinho só pra demonstrar pra vocês aqui que dá pra fazer ela na xícara também. Olha só que gracinha que vai ficar terminada, né, tudinho, vai ficar linda, gente. Ela dá para fazer a ginger, porque aí ela não tem costura aqui atrás. Essa cabecinha é muito bom para fazer ginger devido a isso. Porque aí a gente vai dar o acabamento aqui, né, com a cianinha. Eu vou fazer uma e vou postar lá no meu Instagram para vocês verem. Conforme for, eu vou fazendo aqui opções desse mesmo corpinho, tá bom? Para você que adquirir aí os moldes, ter variação de peças para fazer com esses moldes, tá certo? Então, eu vou fazer vou comprar uma xícara bem bonitinha para colocar uma ginger nela, que vai ficar linda também, tá certo? Então, é uma opção aí também para você com esse molde. Então, agora vamos pregar aqui as perninhas, já costuradas, né, as aberturas. O que que eu vou fazer para que elas fiquem aqui na mesma altura? Eu vou unir as duas aqui, ó, pelas pontinhas, para quando eu for colocar ali no corpinho, as duas fiquem do mesmo tamanho, tá certo?
Só uns pontinhos aqui, unindo as duas. Já uni aqui as duas e aí eu posso agora aqui, ó, cortar a minha linha, porque eu preciso começar da ponta aqui pra ficar certinho, tá? Aí eu vou usar aqui a mesma linha, que é mais ou menos da mesma cor, daqui do tecido, tá? Eu coloquei 2 perninhas de linha. Então agora eu vou encaixar aqui, ó, a minha perninha, as 2 perninhas bem no centro. Tá vendo que aqui tem a costura? Então eu vou colocar aqui, ó, rente à costura do corpinho da ovelhinha, tá? Vou ver se tá do mesmo lado aqui, se tá certinho os 2 lados, para não ficar mais para um lado do que para outro. E vou começar aqui, ó, não coloquei aqui em cima da costura, mas vou começar aqui, ó, eu sempre dou um pontinho para esconder a linha aqui, a ponta, e aí eu começo aqui no meio, porque depois a gente vai dar a volta e aí finaliza aqui. Tá? Então eu não tô costurando em cima, não, eu tô colocando a beiradinha das perninhas em cima aqui, costurando um pouquinho à frente os meus pontinhos, tá? Aí eu vou aqui com pontinhos invisíveis, pegando de um lado e pegando do outro, pegando no corpo e pegando aqui nas perninhas. E eu vou fazer aqui esses pontinhos até chegar aqui. Chegando aqui, a gente vai passar pro outro lado e eu mostro aqui para vocês como que é, para dar a costura do outro lado. Então eu vou fazendo os pontinhos e com cuidado eu vou puxando para que eles fechem aqui. Cheguei aqui na beiradinha, agora o que que eu vou fazer? Tá vendo? Costurei aqui, agora eu vou virar as perninhas dela para trás, ó, e vou fazer da mesma forma os pontinhos agora pegando do outro lado. Lá eu peguei nessa parte de trás, né, da perninha, e agora eu vou pegar aqui na parte da frente. Essa perninha vai ficar bem presa. E que se você quiser ir, porque essa bonequinha aqui, essa ovelhinha, ela pode ser aí para você presentear, né, para vender. Se essa ovelhinha for para criança brincar, porque pode ser uma bonequinha para brincar, né, para decorar quartinho, para pessoa presentear aí uma afilhada, né, ou uma bebezinha que vai nascer. Então é uma peça bem vendável aí nessa parte. Para decoração de quartinhos e para presentear aí também. Pode fazer o menininho também, né? A ovelhinha para menino. E sempre, se você é novo aqui, me segue lá no Instagram também para você acompanhar os meus trabalhos. E sempre eu faço algo aqui, eu sempre tô buscando trazer assim outras versões para vocês, tá bom? Então, se eu faço algo para Natal, eu tento transformar aquela peça ali não só para Natal, mas para outras ocasiões também, porque aí você vai poder vender as peças o ano todo, usar aquele molde, aquele projetinho ali para o ano todo, tá? Chegando aqui na onde a gente iniciou, né, que a gente deixou aqui a beiradinha, lembra? Então eu vou terminar aqui. Se você quiser essas perninhas mais reforçadas ainda, você vai fazer essa costura a volta toda para ficar mais presa ainda mais se for para criança brincar, tá bom? Então aí você vai fazer aqui a costura de novo, passa para frente aqui e finaliza no mesmo lugar onde a gente começou aí com o arremate. Eu vou finalizar aqui, aí você faça isso também, esconde a linha lá dentro para não desamarrar e tá pronta aqui as perninhas. Aí a gente vai escolher qual lado que tá mais bonitinho, né, para ser o lado do roxinho, porque no entanto não tem definição aqui de frente nem de costa, porque tá, se você virar para os dois lados tá a mesma coisa, tá certo? Então agora, antes da gente colocar aqui os bracinhos, eu vou fazer o tupetinho dela, né, que é o revestimento da cabecinha. Para isso, você vai usar aí a alpaca, que é essa carapinha aqui, que não é uma carapinha, mas é um tecido que imita aí o pelo das ovelhinhas, né? Então, ele é chamado de alpaca. Ele é mais macio do que a carapinha, mas dá para fazer com a carapinha também, tá certo? Então, eu vou usar aqui a alpaca, porque eu tenho ela aqui e eu gostei do resultado, mas já fiz também, como a ovelhinha lana, eu faço ela com a carapinha, tá certo? Então, eu risquei aqui um círculo de 13 centímetros de diâmetro, tá? Risquei e agora eu vou cortar aqui bem rente, né, do ladinho aqui pode cortar em cima do risco e pode cortar aqui como eu tô cortando bem na beiradinha, tá? É super tranquilo de fazer aqui.
e fica muito bonitinha essa ovelhinha, gente. Ó, já cortei aqui o círculo, já coloquei aqui uma linha, né? Tô usando a linha de pipa aqui, coloquei duas pernas para me ajudar aqui. Vou apagar aqui essa marcação pra gente fazer o franzido aqui nesse círculo. Vou fazer um alinhavo, vou deixar uma beiradinha aqui mais ou menos de meio centímetro a toda a volta desse círculo e vou aqui fazer o franzido. Ó, eu começo com meu nozinho pro lado de fora, pro lado direito, para depois facilitar para eu fechar esse fuxico, tá? Então, faça aqui o fuxico em toda a volta desse círculo, até encontrar aqui as duas pontas. Então, ó, já fiz aqui o franzido em toda a volta. Encontrei aqui as duas perninhas, ó, pra gente franzir. E agora eu vou vestir isso aqui na cabecinha, deixando essa parte que tá o nó pra trás, tá? Ele vai sumir depois, mas eu sempre coloco ele pra trás. Então, eu vou vestir aqui esse fuxico que a gente fez, vou vestir ele dentro daqui da cabecinha. E aí agora eu vou arrumar aqui conforme eu quero no rostinho dela. Porque ele vai ficar aqui mais para baixo um pouquinho, aqui ó. Aqui tá a nossa costura, mais ou menos uns 2 centímetros aqui, uns 2 dedinhos quer dizer, para frente, para ficar com o rostinho bem delicado. Aí eu vou fechando aqui o fuxico, né? E eu não puxo ele demais, tá? Eu ajusto ele na cabecinha e pronto. Não fico puxando para marcar aqui não, tá? Só para ele ficar bem firme e bem justinho aqui na cabecinha dela. Coloquei aqui conforme eu quero, né? Conforme eu gosto aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar aqui um nozinho. Dei um nozinho, dei uma apertadinha só pra ajustar mesmo. Aqui nessa parte aqui de trás, eu deixo aparecendo aqui um pouquinho, ó, essas beiradinhas, que é a bochechinha. E também, gente, eu dou uma dobradinha. Lembra que a gente deixou uma sobrinha e fez o alinhavo com meio centímetro? O que eu faço agora? Eu dobro esse meio centímetro pra dentro, pra que dê acabamento aqui quando eu fizer os pontinhos, tá certo? Então, conforme eu vou fazendo, eu só tô dobrando aqui para demonstrar, mas conforme a gente for costurando que a gente vai dobrando, porque ele não fica desmanchando, porque você vira às vezes, vai mudar aqui, ele desvira. Então eu ajusto aí o rostinho, vejo aí como eu quero e olha só que gracinha que já tá. Olha, e assim eu quero que fique aqui o rostinho dela, tá vendo, ó, tá bem presinho aqui, ó, não tá marcando aqui de tão apertado, mas também não tá frouxo, ó, aqui só tá beiradinho, ele tá bem preso aqui na cabecinha dela, tá bem preso, ó, que eu tô puxando e você vê que não sai, mas não tá marcando de apertar, tá? Então eu já dei aqui 2 nós, e aí eu vou dar uma arrematadinha aqui, ó, na beiradinha, pra quando eu cortar aqui, não ter perigo de desamarrar esse nó. E aí, escondo aqui a minha linha. Corto essa outra ponta. Coloco agora uma linha da cor aqui, mais ou menos do tom da pele dela. E aí a gente vai fazer aqui os pontinhos, prendendo essa carapinha, essa alpaca aqui, em toda a volta da cabecinha dela. Vai ficar bem presa. Então, coloquei aqui a linha na agulha, coloquei aqui 2 perninhas. E agora eu vou começar a costurar aqui, ó, sempre dobrando a beiradinha da alpaca aqui, ou da sua carapinha. Dou um pontinho escondido e agora, ó, dobrei, pego aqui. Como é peludinho, certifica tá pegando na parte mais interna da carapinha ou da alpaca, tá? Porque senão você pega só por ciminha aqui e é só o pelinho. Sempre pontinhos pequenos, paralelos aí. Mesmo que aqui vai dar uma disfarçada boa, porque esse tecido, ele não fica mostrando os pontinhos, mas eu gosto de fazer bem feitinho aqui esses pontinhos, ó. Pegando aqui na touquinha dela, aqui no tupetinho, né, nesse revestimento, e pegando aqui no rostinho dela. Vou fazer isso aqui, gente, a toda a volta dessa cabecinha aqui, prendendo tudo, tá? Ó, pego aqui, ó, enfiar a agulha mais dentro lá para pegar bem, para ficar bem firme. E assim eu vou pregando a toda a volta até chegar aqui e encontrar o início com o fim, tá? A alpaca, ela é mais macia, né? Ela é melhor de costurar aqui nessa hora do que a carapinha. Hoje em dia tem umas carapinhas mais macia, né? Há um tempo atrás as carapinhas tinham um tecido,
o forro dela era muito duro. Hoje em dia a gente encontra aí dela mais macia. E essa aqui é a alpaca, né? Também acha aí de todas as cores. Então eu vou fazer a toda a volta aqui, pregando aqui no rostinho dela, na cabecinha. Olha, já fiz aqui a costura em toda a volta da cabecinha dela. Olha só que gracinha que fica, gente. Depois que colocar as orelhinhas, vocês vão ver tanto que fica fofa. Antes de colocar as orelhinhas, eu vou colocar aqui os bracinhos, tá? Para colocar os bracinhos, eu vou usar aqui o fio encerado, tá? Eu vou usar aqui uma perna só. Ele tem duas, eu corto um pedaço, né? Como eu cortei aqui, ó. E desmancho ele aqui, que são duas perninhas. Então, um pedaço desse aqui dá pra articular 2 bracinhos ou perninhas, tá? Então, é esse aqui, o fio encerado que eu uso. Ó, ele é bem resistente, não arrebenta. Vou pegar aqui, ó, um agulhão, né? Esse agulhão de boneca. Dou um nozinho aqui na ponta. Vou usar aqui 2 botões, ó. Vou usar esse botãozinho aqui mais na cor da pele. É um botãozinho de camisa mesmo, esse normal. Se você achar um aí que tem só 2 furos, melhor ainda, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar aqui meu bracinho. Vou passar aqui, deixando mais ou menos um dedinho aqui da ponta aqui do ombro, né? Da parte do braço aqui de cima. Pego aqui o meu botãozinho, passo aqui no de cima, passo no de baixo no de cima, fazendo assim, ó, fica um embaixo e um em cima. Puxo aqui essa ponta para ficar maior. Venho aqui na minha bonequinha, coloco aqui, ó, deixo aqui mais ou menos um dedinho. Vou colocar aqui, ó, para cada costura, tá? Eu não coloco em cima da costura, não. Aí eu alinho aqui a minha agulha para sair lá do outro lado, alinhadinha no mesmo sentido aqui, do outro bracinho, para não ficar um mais baixo que o outro. Ó, vou pegar aqui agora o outro bracinho, vou medir mais ou menos aqui um dedinho também, coloco aqui no meio, pego aqui o meu botão, passo, volto aqui no de cima, ficando um embaixo e um em cima também, puxei, vou aqui do outro lado, ó, tá aqui a costura, um pouquinho além aqui da costura para lá, no mesmo nível, paralelo ao outro, ó, tá vendo? Ficar um do ladinho do outro, puxei, vou pegar aqui a minha outra ponta e vou amarrar. Não vou aqui fazer muito apertado não, tá? Estrangulando aqui o corpinho da boneca não. Ó, eu aperto, porém eu não fico apertando muito, tá? Dou uma passada aqui e dou mais um nó. O fio encerado, ele é bom que ele não fica deixando o bracinho da boneca ficar caído, tá? Porque como ele tem essa cera na linha, ela gruda no plumante lá dentro e não deixa ficar caindo o bracinho devido a gente ficar movimentando, né? A criança ficar brincando, mexe com o bracinho pra lá, mexe com o bracinho pra cá. Então eu vou fazendo isso aqui, ó. Dei um nó pra lá, viro pra cá e dou mais um nó. Dou uns 3 a 4 nozinhos, tá vendo? Pra ficar bem preso. E aí eu vou lá na onde a gente passou o fio, mais ou menos lá, pego a ponta do fio e escondo lá dentro, para não desamarrar esse nó quando a gente cortar. Sempre deixo as pontas maiores para facilitar aqui a gente passar esse fio dentro da boneca para certificar que ela não vai desamarrar esse bracinho. Vou pegar aqui uma agulha menor, porque o meu fio aqui desse lado tá menor, coloco ele lá dentro, ó. E aí eu venho aqui, passo. Tem que ser uma agulha que tem aqui esse fundinho, essa bundinha, um buraquinho aqui maior para passar o fio encerado, que ele é mais grossinho. E aí eu vou puxar aqui. Como eu deixei a ponta maior, ele não quer passar aqui, ó. Mas eu posso cortar aqui e ele vai ficar as 2 pontas escondidas aqui dentro. Fecho aqui, ó, onde a gente passou com a agulha. Fecho a trama aqui, fazendo assim com a unha, ó, de leve, para fechar aqui o buraquinho. Tá vendo que fica bem firminho aqui esse bracinho e não fica caindo? Nem se a criança ficar brincando, ele não vai ficar caído. E olha, o bracinho aqui tem enchimento para não ficar murchinho dos 2 lados. Esse aqui ainda tem até um pouquinho mais que esse, ó. Mas não é bem cheio para não ficar muito volumoso aqui o bracinho, tá? Que seja assim, ó. Esse aqui tem menos, tá vendo? Esse aqui tem um pouquinho mais, pode ser assim. Nem cheio demais e nem murchinho demais. Agora eu vou pegar aqui pra gente fazer o detalhe do pescocinho dela, como se fosse uma golinha. Eu vou usar aqui essa rendinha. Pode ser uma rendinha, pode ser um bordado inglês, né? Ou uma rendinha de algodão. Eu vou pegar aqui, ó,
50 centímetros de rendinha, tá? 50 centímetros. Peguei aqui a minha rendinha, sempre faço isso aqui, dou uma dobradinha, dobro aqui mais ou menos um meio centímetro para trás, para dar um acabamento. E começo aqui, ó, tô usando linha de pipa, uma perna, começo a alinhavar essa beiradinha de cima. Olha, uma rendinha com 3,5 centímetros, tá? Não a rendinha muito fininha, não, muito estreitinha, não. Então eu vou fazer aqui esse alinhavo, né, pra gente franzir ali no pescocinho dela, fazendo a golinha. Eu vou fazer isso aqui até chegar lá na outra ponta, encontrando as duas pontas das linhas, né, pra gente amarrar, mas não esquecer de dobrar a pontinha daqui, como eu dobrei no início, no mesmo sentido, pra ficar com o acabamento dos dois lados, tá certo? Então, ó, já franzi aqui dos dois lados, dobrado aqui a beiradinha dos dois lados para ficar para dentro. Ó, vou colocar assim, ficando essas dobrinhas para dentro, tá? Lá atrás. Vou passar aqui, deixa eu pegar a ponta daqui e vou simplesmente amarrar aqui essa rendinha, né? Que vai ser a golinha dela. Eu amarro. E para me certificar que ela não vai soltar, o que eu faço? Eu dou um arrematezinho lá atrás. Só que para isso eu tenho que posicionar essa aqui, ó, atrás, as duas beiradinhas, né, que a gente dobrou, para elas ficar bem no meizinho aqui da cabeça. Então agora, ó, prendi aqui, deu um pontinho aqui na frente e um pontinho aqui atrás, deixando ela bem no centrinho aqui, ó, bem no meio do corpinho dela, para essa golinha não ficar se movimentando aqui e essa abertura vir parar dos lados ou na frente, tá bom? Então eu prendo aqui, dei um pontinho e aqui arrematei também, tá? Então ficando assim, olha só que gracinha, gente. Agora eu vou deixar ela aqui e vamos fazer aqui a orelhinha. A orelhinha eu peguei um pedacinho aqui da alpaca e um pedacinho do mesmo tecido que eu usei aqui no corpinho dela. Risquei espelhado. Riscar espelhado é assim, ó. Risquei aqui, viro, risco aqui, tá? Para depois dar certinho as duas orelhinhas no mesmo sentido. Agora eu vou na máquina, vou dar retrocesso, faço toda a volta aqui em cima do risco, a costura, e finalizo com retrocesso, deixando essa parte de cima aberta pra gente desvirar. Vou fazer aqui a costura nas duas orelhinhas, certo? Olha, costurei, desvirei, e aí fiz como eu fiz na perninha, dobrei um pouquinho para dentro e fiz aqui os pontinhos invisíveis ficando assim. Agora eu encontro aqui as duas pontinhas e vou aqui fazer uns pontinhos para pregar aqui um lado com o outro, tá? Assim facilita mais para pregar ali na cabecinha dela. Vou arrematar aqui, saio aqui na frente e posso cortar aqui a minha linha. Aí agora eu vou posicionar aqui as orelhinhas e vou pregar, ó, mais ou menos aqui, deixando esse espaço aqui. Deixa eu ver o espaço aqui, mais ou menos espaço de 6 centímetros aqui, ó, uma da outra, tá? Vou colocar aqui um alfinete que eu vou deixar para pregar depois, para não sair do lugar. Aí vou começar aqui, ó, fazendo pontinhos com a linha mesmo de costura, tá? Pegando sempre na cabecinha, não só aqui por cima nessa lãzinha de cima, mas eu coloco a agulha bem lá dentro para pegar até mesmo a cabecinha, para ficar bem preso aqui, não ficar solto aqui só nessa parte que é da alpaca, tá? Senão fica muito molinha. Essa agulha minha é pequena e fina, é bom a agulhinha mais maiorzinha, porque dá para pegar lá embaixo, tá? Então eu vou costurar aqui, eu vou dar 2 voltas aqui. Gente, essa ovelhinha é muito tranquilinha de fazer, não é verdade? Muito facinha, dá para fazer aí um monte no dia. Bem tranquilinha de fazer e fica linda. Aí agora eu vou passar aqui, ó, na parte de baixo da orelhinha, para ela ficar mais presinha aqui. Eu levanto ela e venho aqui, ó, fazendo os pontinhos. Olha, eu saí daqui, terminei, saí com ela aqui um pouquinho mais à frente, para me prender ela aqui um pouquinho, para ela não ficar alteando assim, levantando, tá? Então, ó, saio com a linha aqui mais à frente. E aí eu vou pegar aqui na orelhinha, no mesmo rumo que tá a linha aqui, pra não ficar torto. Pego na cabecinha, ó, ficando assim, tá vendo? E aí eu posso aqui agora arrematar, pegando lá no fundo e passando aqui, ó. E linha aqui em bola, Jesus, socorro.
Agora vamos fazer o rostinho. Já passei aqui, ó, o meu giz de cera na trouxinha para me dar uma corzinha aqui nesse rostinho. Vou fazer aqui o movimentos circulares. Se você quiser passar o blush ou fazer isso aqui antes de colocar aqui a alpaca ou a carapinha, pode fazer também, tá? Mas só que com jeitinho aqui dá pra gente fazer. Não tem perigo não de sujar não. Ó, já deu a corzinha. Então, ó, já ficou rosadinha aqui. Passei um pouquinho de blush também com o pincel. Passei e depois o restinho dei aqui uma uniformizada para ficar com o tom da pele bem rosadinho aqui por completo e marcado as bochechinhas, tá bom? Agora, a gente vai achar aqui o meio dessa cabecinha, ó. Daqui até aqui deu 6, então eu vou marcar aqui no número 3, ó. Aí, vou marcar aqui 1,5 centímetro, 1,5 centímetro pra cá e 1,5 centímetro pra cá, pra gente desenhar aqui o olhinho. Aqui, nesse centro de 3 centímetros, um pouquinho abaixo, eu vou desenhar aqui um coração, gente, um coração aqui, ó, à mão livre mesmo, tá? Se você tiver aí alguma régua que tenha o coraçãozinho, essas réguas de fazer rostinho, né, os gabaritos, aí você pode fazer com ele também, tá? Tem uns gabaritos que tem um coraçãozinho. Eu desenhei aqui a mão mesmo. Faço um risquinho na ponta do coração, ó. Se você quiser deixar assim, já vai ficar linda também. Se você quiser, pode fazer aqui, ó, um sorrisinho na nossa ovelhinha belinha, tá? Ó, fazendo assim. Aí, o olhinho, você vai desenhar daqui pra cá. Uma bolinha e uma bolinha. Passo aqui a sobrancelha, ó. Olha só que rostinho mais lindo. E agora a gente vai pintar. Tudo feito aqui à mão livre, tá? Para pintar aqui o olhinho dela, eu tô usando aqui o boleador. Eu vou usar aqui essa parte maiorzinha. Temos uma lojinha, né, online, que o link sempre está na descrição do vídeo. E nessa lojinha a gente tem os nossos projetos, né? Tem os nossos cursos, tem aí os moldes, né, também que estão à venda. E também tem alguns materiais lá, como boleador, algumas canetas, né, a Micron, preta, a marrom. Minha tá em falta, mas tem também a Gelly Roll, que eu faço o iluminado do olhinho, da bochechinha, e também tem alguns materiais lá, umas florzinhas, tem alguns materiais lá, vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Caneta fantasminha também tem, um refil dessa que eu uso. Então agora eu vou aqui, ó, desenhar, já preenchi, e agora eu vou desenhar aqui o olhinho com a outra ponta do boleador mais fininha. Aí eu vou fazendo e vendo se tá um igual ao outro. Lembrando, gente, se vocês tiverem gabarito de rostinho, pode usar também, tá? Se você tiver mais confiança. Mas é um rostinho bem tranquilinho de fazer, como os meus rostinhos que eu sempre trago aqui para vocês. E sempre são os rostinhos que eu uso nas minhas bonequinhas, esse modelinho mais simples, porém que eu amo de paixão, que é bem delicado, tá? Então eu não faço assim aqueles rostinhos humanizados, né, com pinturas e mais assim, mais pro profissional assim de humanizado, né, um rostinho mais humanizado. Então o meu estilo é esse aqui de modelinhos mais simples de rostinhos. Ó, que gracinha, gente. Vi, tá tudo certinho aqui, tá um olhinho igual ao outro, ó, mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo formato. Para pintar aqui o narizinho, eu vou usar o giz de cera. Pode ser o giz de cera ou lápis de cor. Eu sempre vou com a mão bem levezinha, para não ficar muito marcado, tá? Porque o giz de cera, ele tem a cor bem fácil de sair aqui, né? Porque ele é uma cera, né? Ele é molinho. Então, eu passo bem de levezinho e dá essa cor aqui. Feito isso, vou pegar aqui o pincelzinho e vou dar uma esfumaçadinha aqui, uma esfumada, né? Pra ficar rosadinho ao redor do narizinho e também dar aqui aquele aspecto mais natural com o giz de cera.
ó, tá bom? Vou pegar agora aqui a minha caneta micron marrom e vou desenhar aqui esse coraçãozinho que a gente fez com a caneta fantasminha. Então, eu vou passar aqui a caneta micron. Vou passar no nariz, vou passar na boquinha e também na sobrancelha. Apaguei aqui as marcações já, né, que a gente tinha feito com a caneta. E aí, passei um pouquinho de lápis de cor marrom aqui na sobrancelha. Agora, eu vou passar um pouquinho de blush na sobrancelhinha dela, ó. Só para dar uma esfumada aqui, uma corzinha. Passei um pouquinho aqui no narizinho também, para ficar mais rosadinho. E aí eu venho aqui, ó, distribuindo o restinho aqui no meu rostinho todinho, ó. Tá vendo? Agora posso fazer aqui uma sarda, se você quiser, com a caneta micron marrom, tá? A marrom, tá, gente? Para ficar bem delicado. Pode fazer uns pontinhos maiores, bem delicadinho. Agora, vamos fazer aqui os cílios. Vou pegar aqui na pontinha e vou puxar. Pego, são três cílios aqui que eu fiz na ovelhinha Belinha. Vou aqui também, deixa eu dar uma reforçadinha aqui. E aí, venho aqui, puxo 2 cílios aqui embaixo, ficando assim. Agora, eu vou fazer o branquinho do olho aqui com a caneta Gelly Roll, tá? Essa caneta branca. Vou fazer aqui um risco. Deixa eu bater aqui um pouquinho para sair a tinta, para descer. Pode fazer com a tinta e o boleador ou um pincel também, tá? Só que a caneta, ela tem mais facilidade aqui pra gente fazer. Ela dá mais facilidade aqui para fazer, tá? Mas dá para fazer também, ó. E ela vai soltando a tinta. O segredo é a gente deixar ela secar bem sequinha pra gente desenhar aqui esse olhinho, tá? Eu passo, deixo secar e depois eu vou modelar aqui o olhinho. Assim não tá bonito, né, gente? Mas agorinha vocês vão ver. Aí passo um pouquinho aqui no narizinho, ó. Pego o meu pincel e dou uma esfumadinha só para dar esse efeito aqui, tá? Eu não quero que fique o risquinho aí, não. Venho aqui na sobrancelha também, aqui, passo também o pincel, pra só ficar o brilhozinho lá no cantinho, não ficar marcado, tá? Enquanto tava secando aqui o olhinho, eu já preguei aqui, ó, costurei o meu lacinho que eu comprei pronto mesmo, que combinando aqui com as cores. E agora eu vou fazer aqui, ó, secou aqui o branquinho do olho, eu vou desenhar o formato que eu quero aqui nesse olhinho, ó. Eu vou passando a caneta micron preta para afinar aqui o traço do olhinho que a gente fez, ficando assim, ó. Vou fazer aqui no outro do mesmo jeito. Para isso tem que estar sequinha aqui essa caneta branca, para não estragar a caneta micron, tá? Ó, assim. Aí a gente vai arrumando de um lado e do outro do mesmo jeito, para ficar o mais próximo possível aqui o traço do olhinho, o modelinho do olhinho, ó. Aí agora, já sequinho, já feito aqui o contorno como você quer, é só vir aqui e fazer o iluminado do olhinho, ó. Vou fazer uma bolinha aqui com essa caneta iluminadora aqui, que é a Gelly Roll. Mas você pode fazer também com a tinta de tecido e o boleador, tá? Pode fazer nesse cantinho do olho e pode fazer no cantinho ali perto do cílio também. Se você pode mudar as posições aqui desse iluminadinho do olho, tá? Olha só que olhinho mais lindo. Se você quiser, pode colocar aqui uma florzinha aqui no lacinho, ó. Tá vendo? Que já fica mais bonito ainda. Pode colocar aqui, ó, um lacinho aqui na golinha, tá vendo? Olha só que meiguice que é essa ovelhinha aqui. Olha só, gente, coloquei aqui, ó, para incrementar, aqui eu costurei esse lacinho e também costurei aqui essa tagzinha, ó, com carinho. Pode ser que ela esteja grande aqui para essa peça, poderia ser menor, mas eu coloquei ela aqui para demonstrar para vocês como você pode estar incrementando ainda mais essa peça aí para oferecer para suas clientes, tá bom? Pode ser algo assim com amor, né? Tem várias opções aí hoje em dia. Pode ser uma tagzinha dessa, mas sem ser de MDF, no acrílico, né? Dourado ou no rosé. Vai ficar lindo. Pode ser com o nome da criança, né? Da bebezinha, para você dar de presente aí para uma recém-nascida ou que vai nascer ainda. Então fica bem interessante. Eu coloquei essa aqui
para te dar aí uma opção para você ter uma criatividade aí, uma ideia, né? Para usar nas suas peças aí, na sua ovelhinha belinha. Olha só que fofura, gente, que rostinho mais meigo, tudo feito aqui, ó, à mão, e vocês viram que não é difícil de fazer, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui uma opção que eu fiz, ó, que você pode fazer aí pro Natal. Olha ela vermelhinha, tanto que ficou fofa, gente, que gracinha. Ó, essa aqui o olhinho ficou menorzinho e a bolinha do olho ficou no cantinho de cá, tá vendo? Ó, já dá outra carinha. E coloquei aqui um guiso, tá vendo? Uma fitinha aqui mais grossinha de gorgurão, uma rendinha aqui, ó, tingida no café que eu fiz. E coloquei aqui os lacinhos, ó, combinando, tá vendo? Nas perninhas delas. E olha essa outra fofura aqui, gente. Que gracinha também. Olha, aqui eu coloquei essa feito à mão, que é um coraçãozinho, que também ficou uma gracinha. Olha só para vocês verem. Pode fazer aí um ovelhinho, né, também, um machinho, que vai ficar uma gracinha também no xadrezinho de azul ou verde água, ou vai ficar lindo. Olha só, gente, que fofura. O link está na descrição do vídeo, caso você queira comprar os moldes para fazer essa lindeza aqui, gente. Olha, para você oferecer para seus clientes aí que vai ter bebê, para decorar o quartinho. Também pode ser aí para decorar a festinha de batizado, né? Então, tem várias opções aí para você usar esse molde aqui desse projetinho, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, fiz com muito carinho para vocês. Obrigado pela companhia de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, tá certo? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá certo? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessas bonitezas aqui. Olha só que gracinha, gente. Fiquem com Deus e um beijinho no coração de todos.